Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mão de Obra com Lucro. Nosso objetivo aqui é ajudar construtores, mestres de obras e empreiteiros a faturarem até 40% a mais com construção de casas do zero e nunca mais ter prejuízo. Você entender como é possível viver da sua profissão faturando mais. A partir de agora, nós vamos trabalhar num programa chamado Vamos Falar de Lucro. E o tema do episódio de hoje é Dei o Preço Errado. E agora? Já aconteceu isso com você? Deixa eu me apresentar. Eu sou Auristela Alcântara, sou arquiteta e trabalho com construção civil desde o ano 2000. Eu trabalho com projetos e obras e também sou construtora. De 23 anos trabalhando nesse mercado de construção civil, eu vi muitos bons profissionais, excelentes mestres de obras, empreiteiros e construtores práticos que sabem construir uma casa do zero, todas as etapas, reclamarem que no final da obra não sobrou nada para ele, ou que tomou prejuízo. E como eu estive nos três lados, eu consegui entender esse universo do cliente, o universo do projetista e o universo do construtor. Então eu conseguia ser a ponte entre esses três lados. E por isso, talvez eu tenha conseguido entender esses três elementos que são essenciais para que uma obra do zero aconteça. E ver profissionais de boa qualidade, entregando mão de obra qualificada, tendo comprometimento, sendo justo, tomarem prejuízo, é muito doído. E ver que no final da obra ele paga todo mundo porque ele honra seu compromisso e não sobra nada para ele, resolvi ajudar pessoas que trabalham nesse mercado, as pessoas que botam a mão na massa, a faturarem mais com seu trabalho em até 40%. Sim, 40%. É possível você faturar mais com mão de obra de construção civil em até 40%. Falando isso porque eu já fiz isso. Se eu fiz, você também pode. Falar é algo que é muito rotineiro e desejado por todo construtor. Uma proposta nova para construir uma casa nova. Uma possível obra está a caminho, E você fica ansioso para encontrar o cliente, você quer entender logo o projeto, você quer saber quanto de área construída aquela casa tem. E nessa vontade de fazer mais, de fazer mais essa obra, de fazer melhor para o seu cliente, porque é algo que você está acostumado a fazer, você logo pergunta quanto é a área construída da casa, porque na sua cabeça é uma relação direta do preço com quanto de área construída a casa tem. No geral, foi isso que eu vi dentro desse mercado. A maioria dos construtores não se preocupava como era o projeto, mas quanto de área construída ele ia ter que construir, ele ia ter que colocar a mão na massa, ele ia ter que planejar para construir aquela casa. E até aí tudo bem, você ficar ansioso, você querer entender o projeto, você encontrar com o cliente, você querer dar logo o preço da sua mão de obra. O problema é você não estudar o projeto e você já partir para o preço. Porque quando você parte para o preço, você corre um risco muito alto de tomar prejuízo. Por quê? Porque obra não se dá preço por metro quadrado. Obra você precisa entender toda a complexidade que ela tem, quais as dificuldades que ela tem para que você possa aplicar esse preço. Se você tem dúvida como é que você faz isso, fique comigo até o final, porque eu vou falar disso também, tá bom? Porque isso pode ser um dos furos grandes no seu orçamento. Para você, talvez seja muito simples, falar para um cliente que você sabe fazer isso, fazer aquilo, já dar referência de obras que você já fez, mas talvez não seja tão simples para você dar um preço de uma casa. E talvez seja por isso que você vai direto para o metro quadrado, porque é uma relação direta. Eu cobro R$600, eu cobro R$1.000, eu cobro R$2.000. É uma casa térrea, eu cobro R$1.000 por metro quadrado. Uma casa de 2 pavimentos, eu cobro R$2.000. Isso vai variando de construtor para construtor, vai variando de como ele monta a equipe, vai variando de como ele contrata, se ele paga por diária, se ele paga por empreitada a equipe dele. Então tem uma série de coisas envolvidas nesse contexto que fazem parte dessa composição de custo. Mas o fato é, talvez você não saiba como mensurar isso tudo, E na hora de fechar esse negócio, você também tem o medo de perder aquele cliente, E você fica se segurando no preço, muitas vezes você quer dar um preço menor para pegar logo aquela obra, para fechar com aquele cliente, porque muitas vezes você também já está com a obra furada em andamento e você precisa de um valor para cobrir
esse andamento de obra. Então, se esse é um dos casos que faz com que você precise pegar uma obra rápido e baixa preço por isso, isso é o segundo furo no seu orçamento. Porque você muitas vezes já está baixando o preço antes do cliente realmente pedir esse desconto, né? E aí eu tô falando isso porque eu passei por muitas vezes por isso. Quando lá atrás, quando eu ainda estava trabalhando só com projeto, quando eu tinha medo de dar preço para o meu cliente, né? Eu não sabia como era que precificava. Então, tudo eu achava muito caro, é um mercado muito caro. O mercado da construção civil é um mercado caro. Então, muitas vezes, o valor de uma obra é um valor altíssimo, né? Que muitas pessoas nunca pegou aquele volume de dinheiro de uma vez. Então, cria sim um certo medo, dá uma dificuldade sim, para que a gente possa dar esse preço e a gente possa entender a relação de custo-benefício daquilo ali. Até a gente ter uma maturidade para conseguir entender que o nosso preço é uma valorização do nosso trabalho. E aí sim a gente conseguir precificar de acordo com o valor que você está entregando para aquele cliente. Eu quero que você entenda também que nesse tema de hoje, eu não vou conversar com vocês sobre fazer um arquivo de contrato, porque talvez isso você já saiba. É o que faz a mais, se cobra a mais, né? E se você não sabe também, é complicado porque você precisa aprender. E isso precisa estar no seu contrato. E entenda que a melhor forma de trabalhar é você conseguir mensurar tudo que você vai ter de custo, né? Eu não vou ensinar você também a negociar com seu cliente hoje, não é o tema do nosso episódio de hoje, mas eu vou te ensinar alguns princípios básicos que você precisa para conseguir precificar. E você não pode deixar para lá na hora de passar o seu orçamento de mão de obra para o seu cliente. Porque o nosso objetivo aqui no canal é ajudar você, construtor, mestre de obra e pequenos construtores, a faturar 40% a mais com construção de casa do zero. Então, se você negligencia esses princípios básicos, se você deixa para lá e continua fazendo do mesmo jeito que você vem fazendo, você não vai aprender algo novo, você não vai aprender a faturar mais. Como que o preço pode e deve ser maior do que o que você tem cobrado? Por quê? Ter lucro ou ter prejuízo está diretamente ligado à forma como você dá o preço do seu serviço. Então, se você negligencia os princípios básicos para dar preço, você com certeza vai ter prejuízo. E uma das coisas principais é você entender que a forma como você compreende o projeto, como você compreende a obra que está por ser executada, né, ela vai estar ligada também diretamente ao seu preço. Você já percebeu, dentro do seu dia a dia, dentro do condomínio que você está trabalhando, dentro da obra que você está fazendo, a obra do vizinho, um conhecido seu que também é mestre de obra, construtor, empreiteiro, que ele pode estar cobrando mais do que você? Por que será? Por que será que ele cobra mais e você cobra menos? Né? Se ele está entregando uma mão de obra tão boa quanto a sua e você está entregando uma mão de obra tão boa quanto a dele, o que ele tem feito a mais de diferente para ter cliente em fila de espera? Já pensou nisso? Imagine o que é uma pessoa cobrar mais e ter cliente em fila de espera. Ou ter indicação de outras obras porque você entregou uma mão de obra de qualidade. Porque o preço para aquele cliente não era o que estava realmente contando, mas outras qualidades que aquele construtor tinha para que ele pudesse contratar, né? Fazer a contratação pelos valores que ele estava entregando para a casa dele. Então, muitas pessoas não estão preocupadas somente com o preço, mas com o que ela vai receber de serviço, de qualidade de serviço, de comprometimento, de prazo, de mão de obra qualificada, enfim, é um pacote de coisas que vai ajudar aquele cliente a decidir. Mão de obra, como imposto, como um material uma bancada que quebrou que você vai precisar repor, um lote de cerâmica que alguém derrubou, que quebrou e você vai precisar repor, é um pós-obra que você precisa contabilizar, que vai precisar fazer uma manutenção porque aconteceu algum problema, né? É um funcionário que não está indo, você vai ter que colocar um outro funcionário para repor aquele. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo durante a obra que você precisa tomar cuidado. E preste atenção agora no que eu vou dizer a respeito de orçamento, tá?
Se você dá o orçamento de uma casa, se a sua proposta ela está baseada na média cobrada por seus concorrentes, né, e na sua proposta consta, por exemplo, entregar aquela casa pronta, eu tenho quase certeza que você está cobrando errado e não vai sobrar dinheiro no seu bolso. E posso apostar que você vai ter prejuízo, né? Cobrar a construção de casa do zero por metro quadrado é algo que indica que você pode estar cobrando errado. Possivelmente você vai tomar prejuízo e, na melhor das hipóteses, você vai ficar ali, ó, no 0 a 0. Então, é importante que você entenda que construir casa do zero, o custo dessa obra por metro quadrado é algo que você não pode deixar mais acontecer no seu dia a dia. Você precisa ir entendendo que cobrar a casa por metro quadrado é algo que você precisa ir eliminando, né? Por quê? Porque você pega aquele projeto, né? Ou mesmo ainda naquela conversa com aquele cliente, você está ansioso, né? Que é para dar sua proposta, você vai lá, quanto é que tem área construída? Você está fazendo uma ligação direta de que 100 metros quadrados de área construída de casa é um custo de R$1.000, um exemplo. Né? Eu vou cobrar R$1.000 para construir o metro quadrado. E aí você deixa de ver se aquela casa tem 2 pavimentos, se aquela casa tem piscina, se aquela casa tem vigas flutuantes, se aquela casa tem pé direito duplo. Você faz uma média no geral, né, de quanto tem de área construída e qual o tempo que você levaria para executar aquela obra, baseado somente no metro quadrado, né? Aí você faz uma média, tanto 100 metros quadrados, eu colocando 4 pessoas na equipe, 2 ajudantes, 2 pedreiros, ou não, vou aumentar 6, bota 3 e 3, ou 4 e 2, e aí você faz uma média desses profissionais que vão estar envolvidos na obra, achando que você vai conseguir pagar com aquele valor esse pessoal e não vai fazer muita diferença porque você já está habituado a fazer daquela forma. Você precisa entender que não é assim, né? O pensamento é lógico, a forma que você cobra talvez seja a mesma de uma vida toda, mas isso não está funcionando. Isso pode dar algum dinheiro para você num determinado tipo de projeto, mas em outro vai lhe dar um furo muito grande. E muita dor de cabeça se alguma coisa dentro daquilo que você fez der errado. Então precisa se começar a fazer essa mudança, porque você não vai poder viver nessa corda bamba a vida toda, né? Isso é uma forma que você está vivendo, mas não é a melhor. Então, para um construtor ter lucro e ele faturar até 40% a mais com construção de casa do zero, não tem como não dedicar tempo a entender o projeto antes de dar o preço da mão de obra. Quantas pessoas vão colocar naquela obra, arquitetônicos de cada projeto, os detalhes estruturais de cada projeto, as instalações foram pensadas para aquela necessidade daquela família. Então pode ter alguma coisa muito específica que você não está conseguindo avaliar somente pelo metro quadrado. Precisa aprender a interpretar cada projeto antes de colocar todo mundo num padrão e colocar esse padrão no valor por metro quadrado. Porque dessa forma você consegue entender as dificuldades na execução de cada obra. Tá entendendo? Se você não conseguir fazer isso, vai ser muito complicado para você conseguir aumentar o seu lucro e aumentar seu faturamento. Então você precisa avaliar o projeto de arquitetura, avaliar o projeto de estrutura, né? E em seguida os projetos de instalações. E principalmente você precisa dar muita atenção ao projeto estrutural, porque alguns projetistas têm o hábito de nivelar as estruturas. Então ele acaba distribuindo de uma forma, né, e vai fazer mudança de uma ou de outra que realmente tem uma necessidade maior. E outros calculam pilar a pilar, viga a viga e coloca ali na risca conforme o cálculo. Eles não estão preocupados numa padronização. Então é muito diferente você construir uma casa que está com a viga padronizada, o aço padronizado, do que você construir uma casa que está uma a uma, cada parte da estrutura tem um aço, uma montagem, né, um peso, uma forma diferenciada. Então é importante também fazer essa avaliação, mesmo que demore um pouquinho mais para você dar o seu preço ao cliente. Estica o prazo, nunca diga ele, você vai dar no outro dia o orçamento dele. Os construtores sabem
né? E é preciso que você entenda a partir de agora que a área construída, nem sempre que está no projeto, é a área que realmente você vai executar. A área construída, ela é indicada num projeto aprovado, tem lá o quadro de áreas, né? E você tem lá área útil, área do terreno, área construída. Essa área construída, ela se refere somente a uma área coberta. Ela não está se referindo a todas as áreas construídas efetivamente na casa. Você quer ver um exemplo de área construída que não consta no quadro de área, por exemplo? Uma pavimentação embaixo de um pergolado, uma construção de piscina, construção de deck, não entra como área construída, mas efetivamente, se você colocou lá no seu contrato que você vai construir e entregar a casa pronta, subtende-se para o cliente que a área da piscina também está dentro dessa casa pronta. E muitas vezes é uma piscina de 20 metros quadrados, é uma piscina de 18 metros quadrados, uma piscina de 40 metros quadrados. E quanto maior essa área, não estando contabilizada dentro do quadro de áreas, porque não está, você não consegue mensurar que aquilo é uma área construída que você, construtor, é que vai construir. Então, muitas vezes, em alguns projetos, a área útil do projeto ele é maior do que a área construída. Por quê? Porque a área útil, dependendo do espaço que você está utilizando, ela também está sendo contabilizada, mas ela não entra como área construída. Então, preço por área construída é uma furada. Eu vou lá, né? Eu pego o cálculo, o quadro de área. A área está escrito lá 180 metros quadrados de área construída. A única coisa que você não sabe é que 180 metros quadrados de área construída é somente a área coberta, tá? Então, é o que a prefeitura conta, é o que a prefeitura contabiliza. Então, se você está considerando que você vai colocar área construída naquela construção e é 180 metros quadrados e a sua área de deck, por exemplo, deu mais 50 metros quadrados, você vai ter que fazer pavimentação, você vai ter que fazer adensamento do terreno, você vai ter que fazer a compactação do terreno, você vai ter que montar a ferragem, construir toda aquela piscina, montar as instalações e aí depois colocar o revestimento. Né? Se você vai ter que executar um pergolado, o pergolado não está lá na área construída, então como é que você vai entender que aquele pergolado vai gerar uma dificuldade para você se você não avaliar o projeto? Se você simplesmente, o cliente passa para você, minha casa tem 180 metros quadrados de área construída, mas você não avaliou qual é a dificuldade que aquele projeto vai gerar para você, para que você possa executar. E aí vem outro agravante. Quem são as pessoas que você vai contratar para executar, por exemplo, um pergolado de madeira? Precisa ser um profissional especializado para você manter a qualidade do seu serviço. Então, você muitas vezes não contabilizou, né? Não entendeu que ali era um pergolado. Então, precisa avaliar esse projeto antes de dar esse preço. É importante que você passe um tempo entendendo e estudando esse projeto para que você entenda as dificuldades que ele vai gerar para que você dê preço da sua mão de obra. Está constando quantas paredes revestidas na casa? Né? Muitas vezes você pega o projeto de arquitetura e não tem esses detalhes. E aí, no meio da obra, o cliente trocou a cerâmica que ele ia colocar no piso, trocou por um porcelanato. Se você não mensurou isso, que você só está colocando mão de obra de cerâmica e não de porcelanato, e ele comprou, ele não sabe. Então, se ele não sabe, ele não tem a responsabilidade de pagar isso adicional, porque você não explicou para ele, não está colocado no contrato dele, de que ele não poderia trocar o tipo de material. Ou então você não indicou para ele que você só vai revestir as paredes em até 200 metros quadrados. E aí a cozinha dele, que só teria uma faixa em cima da bancada, ele quer revestir todas as paredes da cozinha e você não contabilizou revestir essa cerâmica toda. Então são detalhes que precisam estar claros no projeto. É importante ter uma reunião com o arquiteto que projetou aquela obra, né, com o cliente, para que esses detalhes eles fiquem especificados dentro do seu contrato de mão de obra, para que ele possa saber que, se ele estiver aumentando a quantidade de cerâmica, precisa ter um aditivo de contrato. Você precisa identificar que você vai ter uma mão de obra extra de ceramista dentro da obra, por exemplo. Então, são coisas que você precisa estar com isso detalhado dentro do seu contrato, porque o contrato ele serve para você e para o cliente.
E é importante ter uma reunião com o arquiteto antes de você dar esse contrato, ou antes de vocês assinarem esse contrato de mão de obra, porque muitas vezes não existe um projeto executivo. No geral, as obras são feitas com um projeto arquitetônico legal e no decorrer da obra vai se detalhando. Se você já recebe um projeto executivo, se você tem uma prévia de quais são esses detalhes dentro dessa obra, com certeza você vai ter uma facilidade a mais de dar um orçamento. Então é importante que você tenha isso já escrito e especificado para que você elimine possibilidade de prejuízo. Detalhes de fachada, né? Às vezes toma um tempo danado. Aquela fachada estava prevista só pintura e aí o cliente resolveu colocar um revestimento em pedra. Quem vai pagar por esse revestimento em pedra? O cliente não sabia que não podia colocar. E você não disse no seu contrato que aquilo não estava incluído. Então, é mais mão de obra que você tem que pagar se você quiser honrar, né? Se o cliente for coerente, ele pode até chegar num acordo com você. Se ele não for coerente, ele vai dizer, não, você disse que ia me entregar a casa pronta. E aí, quem fica no prejuízo é você, lá no final, certo? Então, o arquiteto na obra, ele tem uma importância com relação ao projeto, porque ele pode ajudar você a entender como é esse projeto, né? Quais são esses detalhes. E se ainda não tem esse detalhe, pelo menos ter uma ideia do que ele pensou. Onde são as paredes que vão ser revestidas. Ou sentar com o cliente de forma mais tranquila, né? Sem somente aquela hora ali meu projeto é esse, eu quero contratar isso, isso e isso. Mas sentar com o cliente e tirar essas dúvidas. Onde ele vai revestir, o que é que ele não vai revestir. Ele pode vir a eliminar revestimento. Pode colocar revestimento a mais. Então, se ele elimina, você tendo um contrato, ele também pode pedir para que você retire isso da sua mão de obra. Mas se vocês não têm, né, ele pode acrescentar. Então, fique de olho nisso, tá? Então, estudar o projeto, listar todas as dificuldades de execução é importantíssimo para que você tenha controle do que você vai precisar colocar no seu contrato com relação ao que você está oferecendo para o cliente até o final, né? Todo cliente quer casa bonita, todo cliente sonha com aquela casa de novela, mas no geral os arquitetos não trabalham na execução da obra. Alguns fazem acompanhamento, alguns vão lá fazer visita para ver se os acabamentos, se está coerente com o projeto, mas a execução da prática ou fica com engenheiro ou fica com mestre de obra, né? São poucos arquitetos que estão realmente na obra. Mas é importante saber que muitos arquitetos que não têm essa compreensão da obra também não passou para o cliente. E se não passou para o cliente também não tem essa ciência. E se você não passou para o cliente vai continuar sem saber. E aí acaba o quê? Que aquela obra vai ser executada e no final da história vai sobrar para você aumentar a quantidade de revestimento, trocar a cerâmica por porcelanato, se a fachada tem detalhes de pedra, é você quem vai executar. Então tudo isso é mão de obra que vai aumentando, que você não sabia que precisaria fazer, né? Entenda o seguinte, se esse cliente não recebe a instrução, né, que aquela casa bonita, aquela casa moderna, que ele viu na revista, que ele passou por arquiteto, que projetou, custa mais do que ele pode pagar, ele não tem essa noção. Então é importante deixar claro essa listagem toda de tudo que a obra vai ser feita, tudo vai ser feito na obra, essas dificuldades que a obra vai ter e tudo que vai compor até o final, para que você não se perca no seu preço e pare de dar preço por metro quadrado, porque isso é um furo no seu orçamento. Entregue qualidade de mão de obra para a casa que ele vai morar com a família dele. Você não quer ser conhecido como um construtor que cobra barato, porque nós todos trabalhamos para realizar algo, mas não precisa ser somente para o outro, né? Ter condição de realizar para nós e para a nossa família é digno, honesto, merecido, porque afinal de contas é o porquê do nosso trabalho. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você a enxergar coisas que você ainda não enxergou, que isso tenha feito sentido para você e entenda como algo muito básico. E entender esses detalhes do projeto, as dificuldades do projeto, é o que vai fazer para que você possa faturar até 40% a mais com construção de casas do zero sem ter prejuízo.
Aproveita e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo.